estudantes do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora Júlia Carla e hoje eu vou ministrar a nossa 25ª aula de língua portuguesa. Nela iremos estudar tirinha, adjunto adverbial e adjunto adnominal. Vamos iniciar as leituras? Observem essa tirinha. Comida da mamãe. Nós pedindo a comida da mamãe. Oi, mãe, vou para casa amanhã. Faz aquele franguinho que eu adoro. Até amanhã, um beijo. Nossas filhas pedindo a comida da mamãe. Fala, véi, vou para casa amanhã. Pede aquela pizza que eu adoro. Beijo, bye. Pessoal, o que vocês observaram aqui? Quando a gente lê uma tirinha ou qualquer gênero textual multissemiótico, nós fazemos uma leitura conjunta. Lemos o texto verbal, mas realizamos um olhar atento também, fazemos uma leitura atenta também para o texto não verbal. Então, o texto não verbal, nós temos aqui a filha falando ao telefone, nesse primeiro quadrinho. Nesse segundo quadrinho, a filha está falando com a mãe, através do notebook, do computador, no caso. Então, usando outra tecnologia. E a linguagem também utilizada, vocês observaram que é diferente? A linguagem, a forma que elas conversam com a mãe é diferente, porque aqui é outra época. Então, quando a gente observa o texto verbal e o texto não verbal, nós ampliamos a nossa interpretação. Tudo bem? Vamos para a próxima. Tirinhas. O que são as tirinhas? São um tipo de história em quadrinhos, geralmente de 2 ou 4 quadros. Um texto originalmente produzido para ser publicado em jornal, mas com o tempo ganhou espaço em vários tipos de suporte. Então a tirinha é um gênero textual multissemiótico que vai ter mais de um quadrinho. 2, 3, 4 quadrinhos. Se tiver só um, não é tirinha, é charge ou cartoon. A finalidade da tirinha é entreter, divertir, serve como passatempo e também é responsável por formar leitores críticos sobre os variados assuntos. Estes textos abordam temas como ética, respeito, cidadania, meio ambiente, educação, política, e tem um público de leitor variado, que vai desde criança até idoso. Então a tirinha ela agrada a todos. Por quê? Porque ela diverte. Ao mesmo tempo que ela nos faz refletir sobre algumas situações, ela nos diverte. Essa tirinha que nós lemos aí, das filhas conversando, pedindo para a mãe preparar um almoço. A gente pode pensar sobre a relação familiar, sobre os laços familiares, que tem coisas, tem pratos que nossa mãe prepara, que algum familiar prepara, que a gente gosta muito. E também a gente sente saudade desse contato e pede para a pessoa fazer. E vocês viram aí a mudança também de uma geração para outra. Então, tudo isso a gente consegue observar e de forma divertida. Temos aqui outra tirinha, observa, essa tem 3 quadrinhos. Vamos fazer a leitura. Em troca de comida, posso tocar para vocês no inverno. Ha, 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 elas baixam minhas músicas na internet. Olha, gente, aqui nós temos essa tirinha, a temática dela vai envolver questões profissionais de prestação de serviço. E como a prestação de serviço, o mundo do trabalho, ele muda com o passar do tempo. Então, com as mudanças sociais, com os adventos tecnológicos, as necessidades de trabalho, os serviços prestados, eles são impactados. Então, a gente viu que se fosse em outra época, as formigas iriam até gostar desse serviço que a cigarra está oferecendo. Mas agora elas têm a tecnologia, elas têm a internet, elas podem baixar as músicas e se divertir, tá? Então, a gente fica aí pensando sobre isso. Então, vamos aqui para o quadro para responder as questões sobre essa tirinha. Quais são as personagens da tirinha? Temos aí a cigarra e as formigas como personagens da tirinha.
Qual é o serviço que uma das personagens oferece? Ela oferece o serviço de um músico, ela quer cantar, ela quer tocar para as formigas. Por que as formigas deram risada? Porque elas não querem esse serviço, elas ironizaram, elas não precisam mais desse serviço, tá? Sobre qual temática podemos refletir ao ler essa tirinha? Então, eu expliquei para vocês, quando a gente interpretou ali, eu falei que mostra a situação transitória, a situação da prestação de serviço que é influenciada pelos adventos tecnológicos. Então, o que foi necessário antigamente não é necessário mais hoje, devido aos adventos tecnológicos, certo? Quantos quadrinhos a tirinha em análise contém? 3 quadrinhos. Em qual deles ocorre a quebra de expectativa que gerou humor? Então, vem aqui, ó. Vocês estão vendo os 3 quadrinhos? Então, a situação inicial, aqui como se fosse o desenvolvimento e aqui o desfecho. Então, ó, elas baixam minhas músicas na internet. Então, a quebra de expectativa que gerou humor está aqui no 3º quadrinho, certo? Porque a gente criou uma expectativa que as formigas iriam aceitar o serviço da cigarra. Só que aconteceu algo inesperado e esse inesperado gerou humor na tirinha. Tudo bem? Voltando aqui para a tirinha novamente. Eu quero que vocês observem que nós temos aqui no texto verbal da tirinha algumas expressões não, é melhor falar termos, porque são termos sintáticos que se relacionam com o verbo, com o sintagma verbal, e temos termos sintáticos que se relacionam com o sintagma nominal, com os substantivos, e a gente vai falar sobre eles logo mais. A gente vai falar sobre o adjunto adverbial e sobre o adjunto adnominal, certo? Então, observem aqui, ó, eu coloquei aqui um fragmento da tirinha. Olha, posso tocar para você no inverno? Eu destaquei no inverno, porque no inverno é uma expressão que deu ideia de tempo, é uma locução adverbial de tempo. Então, os advérbios, eles exercem a função sintática de adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração que se relaciona com o verbo. Então, a ação verbal é tocar. Tocar quando? No inverno. Então, poderia estar assim, ó, posso tocar para você? Poderia, mas eu quis especificar quando. Então, eu coloquei um adjunto adverbial para especificar quando que vai acontecer essa relação, essa ação expressa pelo verbo, certo? Então, aqui, ó, então os adjuntos adverbiais se relacionam com os verbos. Então, temos aqui outro fragmento da tirinha. Elas baixam minhas músicas na internet. Qual é o verbo? Baixam, ó. Baixam é o verbo. Elas é o sujeito da oração. Baixam minhas músicas na internet, o predicado. Isso aí vocês já sabem. Baixam é o verbo. É um verbo de ação, é um verbo significativo. Então, o que elas baixam? Minhas músicas, ó, o complemento verbal, o objeto direto. Mas eu quis acrescentar o lugar no qual essas músicas são baixadas. Então, eu coloquei aqui um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Então, o adjunto adverbial se relaciona com o verbo da oração e eles sempre terão valores semânticos, eles irão expressar lugar, tempo, finalidade, dúvida, certo? Então, vamos continuar aqui a leitura das nossas tirinhas, tem várias. Vamos ver essa tirinha aqui, ó. Agradinho do maridão. Oba, hoje no meu aniversário, o Juvenal resolveu que vai me fazer um jantar especial. Amor, onde acende o fogão? O telefone do Disque Pizza está na porta da geladeira. Ache. Então, aqui a gente vê o humor ocasionado
pelo fato do marido não conseguir nem acender o fogão. E ele queria fazer o jantar para a esposa, mas estava difícil para ele, né, gente? Então, ela acabou sem querer se estressar e achou melhor fazer com que ele pedisse uma pizza. Próxima tirinha, olha essa aqui, ó. Filminho. Oi, amor, está assistindo um filminho? Não, desde que instalei essa porcaria de WhatsApp, nunca mais consegui assistir e nem fazer nada na vida. Essa aqui eu me identifiquei, gente, porque o WhatsApp, se a gente não tiver controle, é o tempo todo nessa troca de mensagens. Então, realmente a gente tem que estipular os horários de ir lá olhar as nossas mensagens, porque senão a gente não faz mais nada. Então, tá bem atual aqui a temática dessa tirinha. Próxima. Comprinhas para emagrecer. Shake, frutas, barras de cereais, água, suco light, verduras. Nossa, quase esqueço meus chocolates. Também me identifiquei. A pessoa está tentando seguir aqui a dieta, só que não consegue ficar sem o chocolate. Então, ela quebrou aqui, vai quebrar sua dieta porque o chocolate ela não conseguiu ficar sem comprar. Presente de Natal. Ai, amor, que lindo meu presente de Natal, mas acho que só poderei usar daqui a uns meses. Por que, gente, que ela só vai poder usar daqui a alguns meses? Porque ela vai comer nas festas de Natal, né? A gente faz a ceia, muita comida, coisas assim que engordam. Então, ela já sabe que vai ficar apertado o vestido, que para entrar no vestido ela vai ter que fazer dieta. Outra tirinha, essa aqui tem 3 quadrinhos, vamos fazer a leitura. Os aminoácidos são como tijolinhos que formam os meus músculos, mas eu não consigo fabricar esses tijolinhos, então tenho que comer os tijolinhos dos outros. Explica de novo. Essa tirinha, ela mostra a situação do animal na busca por alimento. Então, os animais, eles buscam suas presas, eles têm necessidade, principalmente o leão, um animal que precisa caçar, buscar suas presas para se alimentar. Então, essa tirinha, ela faz humor. E o engraçado aqui é a linguagem empregada. Então, tem termos até, ó, aminoácidos, músculos. Ele tenta explicar o porquê que ele é um predador. E ele utiliza uma linguagem bem científica até, uma linguagem técnica. E essa relação entre o texto não verbal e o verbal faz com que haja a presença de humor. Então, sobre essa tirinha, vamos responder aqui, 8º ano. A tirinha aborda a busca de alimentos pelos animais, já falamos sobre isso. Como podemos perceber de forma mais evidente, por meio da linguagem verbal ou não verbal? Então, se você observar só a linguagem não verbal, você não vai compreender essa busca de alimentos, você não vai compreender totalmente essa busca de alimentos. Você precisa observar as 2 linguagens para compreender. A linguagem não verbal, ela vai lhe ajudar porque vai ter lá a imagem do leão tentando, pegando a sua presa. Mas a linguagem verbal, ela vai ampliar essa interpretação, porque ele usa toda a explicação para a gente entender essa busca dele, compreender e justificar. Ele tenta justificar porque que ele é um predador, certo? Então, observem aqui, ó. Os aminoácidos são como tijolinhos que formam os meus músculos. Então, eu destaquei aqui os e os meus. Nós temos aqui termos essenciais da oração também, que se relacionam com o nome, tá? No caso aqui o substantivo, ó, músculo, e aqui aminoácidos, são nomes, são substantivos. Sintaticamente eu tenho aqui os aminoácidos sujeito, são como os tijolinhos, predicado, que formam os meus músculos. Aqui eu tenho outro período, eu tenho um período composto aqui por mais de uma oração.
Então, observa aqui, gente. Os se relacionou com um nome, com o substantivo aminoácidos, certo? Então, termos que se relacionam com um nome, sintaticamente, eles são chamados de adjuntos adnominais. Tenho aqui os e meus que se relacionaram com o substantivo músculo. Também adjuntos adnominais estão ali junto do nome para especificá-los, caracterizá-los, determiná-los. Então, os adjuntos adnominais, eles têm essa função. Se tivesse assim, ó, são como tijolinhos que formam músculos, daria para entender, mas não ficaria a mesma coisa. Então, os meus músculos deu uma ampliação de significado. Os é um artigo que determinou e meus é um pronome possessivo que também determinou os substantivos músculos. Então, eu quero que fiquem na cabeça de vocês que o adjunto adnominal, ele se relaciona com o nome e ele é representado por artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva. E os adjuntos adverbiais são os advérbios que se relacionam com o verbo, tá? São termos acessórios da oração. Leiam a tabela explicativa do material de vocês e eu vou encerrar nossa aula por aqui. Um forte abraço, até a próxima aula, gente.